meu nome é Marina Naomi, eu sou doutoranda de engenharia aqui na Engenharia de Estruturas da Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, a USP. E hoje eu estou estudando estruturas porta-pallets em aço, em perfil formado a frio, com enfoque na análise da estabilidade global e também nas ligações de base. Bom, eu conhecia muito pouco dessas estruturas de armazenamento, estruturas porta-pallets, quando eu iniciei meus estudos aqui, que foi na época do mestrado. Apesar de serem estruturas que a gente tem contato no cotidiano, a gente não mensura a complexidade do dimensionamento dela e da compreensão de todo o seu comportamento estrutural, né? Então, eu não tinha essa dimensão também quando cheguei aqui. E foi a partir da proposta do meu orientador, da proposta de pesquisa que veio dele, de se compreender as ligações de base desse sistema estrutural, que eu fui adentrando ali e conhecendo como estruturas ali que fazem parte do nosso cotidiano, que muitas vezes estão em galpões, em atacadões, enfim, possuem uma engenharia muito complexa por trás, e foi assim que surgiu o meu interesse. Bom, a minha pesquisa de doutorado, ela é a continuação de uma pesquisa que eu desenvolvi no mestrado, que teve como início, querer compreender o comportamento mecânico dessas ligações de base, dessas sapatas que conectam toda a estrutura porta-pallet ao piso. Então, foi a partir aí de algumas perguntas, como, por exemplo, qual que é a influência desse componente na estrutura global, em todo o porta-pallet? Será que ele influencia na capacidade portante? Será que não? Foram a partir dessas perguntas que a gente iniciou a pesquisa, que tem continuação agora no meu doutorado, que tem aí como enfoque agora estender esse programa experimental que eu comecei no mestrado e partir então para responder agora algumas dessas perguntas de como o componente de base afeta na estabilidade global ali do porta-pallet, em específico do porta-pallet, da estrutura na direção do corredor. Bom, as estruturas formadas a frio, no meu entendimento, foi o que viabilizou aí toda a complexidade e grandeza das estruturas de armazenamento, por conseguirem ali aliar a eficiência de logística requerida para esse sistema, mas também eficiência estrutural, para conseguir suportar ali as diferentes formas de carregamento e as diferentes ali condições de carregamento e condições de contorno que essa estrutura apresenta. Então, creio que os perfis formados a frio ali são o cerne do que fez com que as estruturas porta-pallets, estruturas de armazenamento com base em perfis formados a frio, tivesse aí tanto interesse do meio acadêmico. Bom, o meu ensaio, ele procura compreender alguns comportamentos mecânicos e alguns parâmetros de projeto ainda desconhecidos dessa ligação de base, dessa sapata dos porta-pallets. Então, são parâmetros de projeto, como por exemplo, rigidez inicial, rotação e capacidade de momento fletor, que a gente consegue inserir dentro do dimensionamento, dentro da análise estrutural e que vão ali influenciar no resultado final do quanto essa estrutura comporta ou não de material. Então, o meu estudo procura investigar aí esses pontos e também procura expandir essa discussão para tentar tornar mais acessível aí as especificações e a forma de obtenção desses parâmetros de projeto. Em laboratório, a gente pretende simular as situações que acontecem ali, digamos, no mundo real. Então, as reais condições de contorno e de carregamento que esse arranjo ali, coluna, porta-pallet e ligação de base, é exposto ali em serviço, no porta-pallet em serviço. Então, a gente procura observar esse arranjo de base, tanto a compressão, que seria ali a simulação dos carregamentos, dos produtos em cima dessa coluna, e também alguns esforços fletores, que são ali eventuais forças na horizontal que vão afetar ali mobilizar essa ligação de base. Foi interessante como eu cheguei na ISMA, a gente estava procurando parceiros para o estudo, porque o nosso estudo ele tem um cunho muito acadêmico, mas também procura trazer
informações que são muito interessantes para a indústria também, né? Então, como consequência, a gente precisa dessa parceria entre a indústria e o meio acadêmico, e foi nessa procura que a gente encontrou a ISMA, encontrou ali o catálogo de produtos deles, achou muito interessante e decidiu entrar em contato. A ISMA, ela tem apoiado de forma crucial a nossa pesquisa com a doação de algumas peças, algumas ligações de base do catálogo deles e algumas colunas também, que ali acabaram sendo fundamentais para que a gente conseguisse realizar um programa experimental, avaliando ali as diferentes condições de arranjo de base que a gente acha pertinente estudar. Eu acredito que essa aliança, né, entre empresa, indústria e o meio acadêmico é um caminho muito interessante para a gente conseguir viabilizar soluções cada vez mais inteligentes, soluções cada vez mais eficientes, né? Eu acredito que a gente pode trazer o melhor dos dois mundos, né, a partir dessa aliança. Então, o meio acadêmico, que se debruça ali em algumas questões, às vezes muito específicas, e retribuir ali com esse conhecimento para a indústria, que acaba precisando de alguns pontos ali dessas pesquisas para conseguir evoluir seus produtos de forma eficiente e de forma segura. Eu tenho a expectativa, né, que meu estudo consiga tornar cada vez mais viável a inclusão da performance da ligação de base no porta-pallet global, né, nas análises estruturais da estrutura global do porta-pallet, trazendo ali conhecimentos que muitas vezes a literatura acaba não abordando, mas também tentando trazer ali alguns modelos mecânicos e formas mais acessíveis, né, de acessar esses parâmetros de projeto, como por exemplo a rigidez rotacional dessa ligação e a sua capacidade de momento fletor. Acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é de agradecimento, né, a toda a equipe da ISMA e a empresa pelo apoio. É um tipo de estudo que a gente depende, né, dessas empresas que acreditam na pesquisa, que acreditam ali nessa aliança entre a indústria e o meio acadêmico. Então, acredito que seja mais de agradecimento mesmo aí a toda a jornada e o apoio que a gente tem tido.